Legislação trabalhista de Vargas. Gente, no período de Getúlio, em 1930 a 1945, as leis trabalhistas vão conhecer um grande avanço, tá? Um grande avanço dos trabalhadores urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Porque a gente viu que o operário brasileiro, né, os trabalhadores, cresceram muito no século XX porque a economia do Brasil se transformou, né? A economia do Brasil, que era basicamente uma fazendona de café, São Paulo e Rio de Janeiro começaram a crescer, desenvolver um pouco do comércio, da indústria, das manufaturas, né? E o Vargas ascende em 1930 justamente para implementar um projeto de industrialização do Brasil, tá? Antes disso, a gente viu todas as tentativas, você não tinha uma política sistemática de industrialização apoiada pelo governo federal. Você tinha surtos industriais, né? Durante a Primeira Guerra teve um surto, né? Porque o mundo deixou de comprar café porque estava focado na guerra, e aí o Brasil teve que passar a desenvolver sua manufatura própria, né? Antes disso, lá no Dom Pedro II, né, no período do Império, a gente viu as tentativas do Barão de Mauá, e a gente viu que ele tentou implementar lá ferrovias e um sistema bancário mais eficiente, mais complexo, né? E foi boicotado pelas elites do café, né? Então, em 30, Vargas ascende para atender os desejos dessa classe média que estava crescendo, dessa classe urbana que estava crescendo e junto a isso o operariado, né? E aí ele criou as leis trabalhistas, né? Tanto para conquistar o apoio dos trabalhadores, como também para exercer domínio sobre eles, né? Controlando as suas organizações. E vem cá, organização de trabalhador, como é que é o nome da organização de trabalhadores? Associação de trabalhadores que discutem temas da própria classe, né? Os sindicatos, no caso, os sindicatos, justamente, são os sindicatos. Então tem os sindicatos dos professores, tem os sindicatos dos bancários, os sindicatos dos trabalhadores da, da, da metalurgia, existem vários sindicatos, cada classe profissional tem seu sindicato. Lá eles discutem, né, quais são os tetos salariais, quais são os princípios éticos da profissão, quais são o que deve ser exigido para as autoridades, para os governos, etc., né? Então, ao mesmo tempo que Vargas cria, ele quer a simpatia dos trabalhadores, ele também quer dominar, né? Ele quer exercer controle sobre esses trabalhadores, né? Então ele vai procurar exercer controle sobre os sindicatos, né? E como que ele vai fazer isso, gente? Como que ele vai controlar os sindicatos, né? Bom, a gente tem dois conceitozinhos aí que ajudam muito a gente a entender a relação do Vargas com os trabalhadores do Brasil, né? O primeiro é o corporativismo, tá? E o segundo é o peleguismo. A gente vai falar primeiro do corporativismo. Corporativismo é uma doutrina que prega a reunião, a união das classes profissionais em corporações, sob a fiscalização do Estado, né? E o Estado, por sua vez, vai buscar a cooperação entre patrões e empregados, ou seja, tem o trabalhador, tem o empregado e tem o empregador, né? O corporativismo é uma doutrina que vai tentar fazer assim, ó, o Estado ele não vai atuar nem do lado do patrão, mas nem do lado do empregado. O Estado vai tentar conciliar os interesses dessas duas classes, tá? Então, ora o Estado tira do empregado e dá para o patrão, ora o Estado tira do patrão e dá para o empregado. Então, ele vai equilibrando, né? É a ideia de que as relações trabalhistas estão sob domínio, sob controle do Estado brasileiro, né? O corporativismo não é exclusivo do Brasil, tá? O corporativismo ele está presente, por exemplo, na Itália fascista, né? O Mussolini tinha essa ideia de conciliar patrões e empregados, né?
Então, corporativismo, um conceito fundamental que regulamenta, né, que diz respeito às relações entre patrões e empregados sob controle do Estado, sob fiscalização do Estado, perfeito? Então, corporativismo. Tá? Mas além do corporativismo, a gente tem o peleguismo também, gente. Peleguismo. Peleguismo é um imposto sindical que era recolhido pelo governo, tá? Pelo governo, pelo Estado brasileiro, e ele era repassado aos sindicatos. Né? Então, assim, todo mundo paga imposto, né? E tem um imposto sindical. Esse imposto sindical é recolhido ali pelo governo, pelo Estado, né? E depois ele é repassado aos sindicatos. Então, Vargas, ó, acumulei tanto esse mês de imposto sindical. Vamos repassar para os cabeças dos sindicatos, né? Então, quem que é o chefe dos professores? Quem que é o chefe dos metalúrgicos? E aí ele repassa para cada sindicato, né? E os dirigentes dos sindicatos, né? Eles fazem o papel meio que, de certa forma, eles são comprados pelo Vargas, pelo governo, pelo Estado brasileiro, e eles acabam fazendo meio que um intermédio entre trabalhadores, né, e o Estado brasileiro, né. São os caras, então, os cabeças dos sindicatos, né, os chefes, os dirigentes dos sindicatos são meio que os caras que ficam no meio termo entre o cavaleiro e o cavalo. Aquela sela que fica entre o cavaleiro e o cavalo, ela tem um pano que amortece, né, o impacto do cavalo com o cavaleiro. Esse pano se chama pelego, né? É por isso que o nome se chama peleguismo, né? Os dirigentes sindicais, os chefes dos sindicatos, são os chefes pelegos, né? Porque eles ficam amortecendo ali o contato entre o cavaleiro e o cavalo, né? Por isso que tem essa expressão, sindicato pelego, tá? Então, dois conceitos importantes aí, tá, gente? De Era Vargas para vocês reterem muito bem. Corporativismo e peleguismo, ambos dizem respeito à relação dos empregadores e dos empregados sob fiscalização do Estado brasileiro, né? Obra de Getúlio Vargas, ok? Ainda dentro do mundo do trabalho, gente, salário mínimo em 1940. Essa é uma contribuição, tá? A gente viu que Vargas, como vai tentar exercer domínio sobre os trabalhadores, né, e agradar os trabalhadores, ele vai criar o salário mínimo em 1940. O salário mínimo serve, gente, a uma quantidade, né? Então, o salário mínimo no Brasil hoje é quanto? R$ 1.000, né? Então, todo mundo que é empregado tem que ganhar no mínimo R$ 1.000, né? Abaixo disso está fora da lei. Não pode ganhar abaixo do mínimo, tem que ganhar sempre um mínimo, porque esse é um mínimo. O cálculo estimula que com o salário mínimo você consegue viver o básico ali das necessidades humanas, né? Que é morar, comer, se alimentar, ter saúde, etc, etc, né? A gente sabe que é uma convenção e a gente sabe que o salário mínimo é muito baixo, né, para a realidade brasileira. De qualquer forma, é um avanço nos direitos trabalhistas, uma vez que nem isso havia, né? Então, e hoje também há uma tendência muito em se acabar com direitos como o salário mínimo, por exemplo, né? Então, é uma questão que está em debate sempre, tá? Mas que naquela época foi uma grande conquista das classes trabalhadoras, tá? Consolidadas ali pelo Vargas, né? Em 43, 3 anos depois, o Vargas vai consolidar as leis trabalhistas. A gente já viu que leis trabalhistas já estavam sendo regulamentadas desde que Vargas subiu ao poder em 30, né? A gente viu lá que ele criou o Ministério do Trabalho, por exemplo, né? Um órgão dentro do governo federal que cuida das questões trabalhistas. Já tinha criado o Ministério do Trabalho, mas em 43 ele consolida as leis trabalhistas. Então passa a valer em todo o território nacional sob vigilância, tá? Então todo mundo passa a cumprir isso, né? E a gente tem a carteira de trabalho também, que
tinha sido criada lá em 32, como essa aí que vocês estão vendo, né? Uma carteira profissional que identifica o trabalhador, né? Que dá sentido ao trabalhador. O trabalhador, ó, eu sou profissional, tenho aqui, sou trabalhador, tenho essa carteira, faço isso socialmente, né? Dá uma identidade para o sujeito, né? Carteira profissional, carteira de trabalho, tá? Ao mesmo tempo, carteira de trabalho também serve para controlar cada vez mais. Vocês podem ver que esse Estado, o varguista, ele é um Estado moderno, né? No sentido de que ele moderniza as relações de trabalho. E, ao mesmo tempo, todos esses documentos eles servem para controlar os trabalhadores, porque todo mundo passa a ser numerado. Então, você já tinha ali, né, o RG, né, o Registro Geral, que te dá um número, né? Hoje em dia, você nasce, você já tem um CPF, tem um RG, e a carteira profissional depois, né, quando você começa a trabalhar, tudo isso vai meio que controlando, serve para servir de base de cálculo para o Estado brasileiro organizar suas políticas. Tudo bem? Muito bem. E dentro do campo do trabalho ainda, né, a gente tem que falar da política de industrialização do Brasil, né? Política de industrialização do Brasil. O Brasil, ele foi, sob o governo Vargas, passou por um processo de industrialização pela primeira vez, a industrialização sistemática, né? Com intervenção estatal e nacionalismo, né? Ou seja, o Estado é que vai, não é iniciativa particular, não, é o Estado brasileiro que vai tomar as rédeas dessa industrialização e vai incentivar, vai explorar a matéria-prima do Brasil, os recursos hídricos do Brasil, as águas, os recursos naturais, tá? E transformar essa matéria-prima, esse ferro, em aço para a indústria da engenharia, engenharia naval, engenharia, fornecimento de energia, explorar o petróleo para gerar energia, a cana para gerar álcool, né? Tudo isso sob uma ótica nacionalista, ou seja, proteger os recursos naturais e a economia brasileira, né? Então essas são as marcas do governo Vargas. E a ideia também era substituir a importação. O Brasil importava muito, o Brasil era cafeicultor, né? O Brasil exportava café e todo o resto tinha que comprar, né? Então, aos poucos, um país que tem indústria é um país que consegue se sustentar e aos poucos vai substituindo essas importações, e o Brasil vai ficando cada vez menos dependente do exterior. Esse é o projeto de nacionalista, o projeto de industrialização é tornar o Brasil autônomo, soberano perante o contexto internacional, tá? E, por fim, essa independência do Brasil no campo da economia, que vai ser um projeto que vai se construindo, né? Nunca vai ser conquistado totalmente, mas ela começa a gerar, por exemplo, desconfiança de países que já estão mais avançados na indústria, como os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eles vão olhar para o Brasil assim, ih, esse país aí está querendo crescer, mas quem manda aqui na América somos nós, né? Então, os Estados Unidos vai começar uma política de aproximação com o Brasil, né? E o Brasil se aproximar com os Estados Unidos, tá? No sentido de uma aliança estratégica. Mas é uma aliança estratégica também no sentido dos Estados Unidos de controlar um pouco o avanço tecnológico do Brasil, né? Fornecer ajuda para esse avanço tecnológico, mas nunca deixar o país, mas nunca deixar de ser hegemônico, né? Exercer o poder total sobre a América como um todo, né? Inclusive a América do Sul. E essa relação entre Estados Unidos e Brasil vai começar a se fortalecer nesse momento, e quando estourar a Segunda Guerra Mundial, então os Estados Unidos vai pressionar o Brasil para assumir um lado. E aí, Brasil, você vai ficar do lado da Alemanha ou vai ficar do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Do lado das democracias ou vai ficar do lado dos fascismos, né? Lembrando que Vargas era uma ditadura, tá? Vargas estava em plena ditadura militar.
E aí, esse contexto aí da Segunda Guerra Mundial vai começar a balançar um pouco o governo Vargas aí, tá? Então, a gente vai ver isso quando a gente começar a falar da participação do Brasil na Segunda Guerra, tudo bem? Por hora é isso, gente. Um abraço aí.